quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. O enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. O enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Que toda maldição lançada contra a tua vida seja destruída em nome de Jesus. Todas as correntes que te afastam de Deus caiam agora em nome de Jesus. Toda potestade, toda enfermidade caiam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece. Queremos cumprimentar nesta manhã os nossos amados e queridos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos mais uma vez com você, em mais uma segunda-feira abençoada, para transmitir a você mais uma edição do programa Reconstruindo os Muros. A prisão tremeu. Eu, pastor Marcos Vargas, vosso irmão em Cristo, estou aqui com muita alegria, com muito prazer, para trazer uma palavra de Deus, para transmitir a você um recado da parte do Senhor através da sua palavra. E eu tenho certeza, o Senhor irá falar ao teu coração através deste texto bíblico ao qual nós estaremos nesta manhã aqui trazendo minuciosamente, né, dentro desse contexto da vontade de Deus. Nós queremos transmitir algo que Deus tem assentado em nosso coração, e eu tenho certeza, é algo importante para a nossa caminhada espiritual, para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos, meus prezados irmãos, juntos alcançar as maravilhosas promessas que o Senhor Deus tem para a nossa vida. O programa Reconstruindo os Muros é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, com a sua sede internacional na Avenida Farrapos, número 312, bem próximo à rodoviária de Porto Alegre, no bairro Floresta, bem dizer, no centro da capital gaúcha.
Presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e diretor de comunicação, pastor Rodinaldo Goulart. Algo acontece quando adoras. Não esqueça, compartilhe com seus contatos esta programação. Você que não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza, você não irá se arrepender. É claro, temos aí muitas programações que estarão trazendo edificação espiritual para você. De toda maldição lançada contra a tua... Nós temos certeza, meus amados e queridos irmãos, que nós estamos vivendo já os últimos tempos da igreja. Estamos vivendo um período onde precisamos estar atentos, vigilantes, porque a nossa redenção, ela está mais próxima do que quando aceitamos a fé em Cristo Jesus. Em breve, muito em breve, nós estaremos no descanso eterno, estaremos adentrando nos portais eternos, aonde o Senhor tem prometido que foi nos preparar lugar. Que glória tremenda! Nós temos convicção de que as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Precisamos tão somente manter firme esta convicção, sem que nada absolutamente venha a nos abalar, que venha a esfriar a nossa fé. Precisamos, mais do que nunca, meus amados, perseverar em Cristo Jesus, observando a sua palavra, andando conforme a vontade do Senhor, vivendo uma vida como que não tivéssemos qualquer compatibilidade com este mundo, vivendo uma vida nova, com a esperança viva em nosso coração, sabendo que fiel é o que prometeu coisas grandíssimas para nós. Não só nesta vida onde nós enfrentamos algumas adversidades, enfrentamos alguns desafios, mas sabemos que em breve, muito em breve, todas estas coisas não existirão mais, porque o nosso alvo é o céu. Nós estamos aqui por um pequeno espaço de tempo, ainda que seja por 100 anos, ainda que seja por 120 anos que estejamos aqui, temos de Deus uma promessa aonde estaremos com Ele por toda a eternidade, aonde não existe esta idade, não existe tempo, mas é eterno. Que Deus conceda-nos a cada dia da sua graça, da sua misericórdia, para que possamos, meus prezados irmãos, perseverar, estarmos firmes nestas promessas. Ainda que temos lutas, talvez neste momento eu esteja aqui trazendo uma palavra que vá realmente aí abrir os olhos espirituais, porque você talvez esteja aí focado tão somente nos problemas, nas adversidades desta vida e não pode permitir que estas coisas venham a tirar você do foco, venham a tirar você desta visão do céu, deste alvo que nós estamos batalhando, lutando, nos esforçando para alcançar. Permaneça firme, não se entristeça, não permita, melhor dizendo, porque é natural ficarmos entristecidos, abatidos por alguma situação, mas não podemos permitir que estes sentimentos ou que as nossas emoções venham a impedir-nos de prosseguir ou atrapalhar a nossa caminhada.
seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, nosso esforço no Senhor não é em vão. Um dia nós veremos que não foi em vão. Um dia nós veremos que o Senhor, aleluia, o Senhor, Ele mesmo fará com que isto venha a ser revelado para nós. E nós vamos declarar: valeu a pena ser fiel, valeu a pena nos esforçar, valeu a pena nos consagrar, valeu a pena abrir mão de nós mesmos, renunciar a nós mesmos e continuar olhando para Jesus. Você vai com certeza declarar isto com todas as letras e com grande alegria. Aleluia, valeu a pena. Alegra teu coração. O Senhor, Ele está conosco. Algo acontece quando adoras, Compartilhe com seus contatos esta programação. Não esqueça de deixar o seu like e você estará contribuindo com certeza para que esta programação possa alcançar muito mais pessoas, certo? E, é claro, estará ajudando também a divulgação da palavra de Deus. Você pode também deixar o seu comentário, você pode aí participar conosco, interagir conosco pelo grupo da Rádio Filha 1. Estamos também ao vivo, simultaneamente com esta transmissão para a Rádio Filha 1, e você pode também deixar a sua mensagem através dos grupos da rádio. E, é claro, pode também aí participar através do chat, pois estamos ao vivo pelo canal Rádio Restauração Online, canal oficial do Ministério Restauração. Não esqueça, interaja conosco, faça o seu comentário. Estamos juntos para adorar a Deus e para transmitir esta programação que com certeza vai promover edificação a muitas pessoas. Porque a igreja o adora. Algo está acontecendo. Meus prezados, estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor, Ele nos proporciona esta alegria. Nós, embora tenhamos batalhas, tenhamos lutas, tenhamos adversidades, desafios que desafiam a nossa velha natureza. A nossa velha natureza é um problema, meus amados irmãos. De repente, nos deparamos com um problema que é um verdadeiro desafio para nós. Para outro que talvez já tenha enfrentado esta situação, não é tão problemático. Mas, de repente, para nós, é um grande desafio. Como é interessante isto, porque conforme nós vamos enfrentando as aflições, os problemas, vão se levantando em nossa vida e nós permanecendo firmes, não nos desesperando, não entrando assim em desespero, nós vamos vendo que estas situações, elas vão sendo superadas. Deus vai nos dando graça para superar. Nós, de primeiro momento, nós ficamos preocupados, nós ficamos aflitos, porque é algo novo, é algo que nós não enfrentamos ainda na nossa vida. Mas se observa que, ao passar do tempo, nós vamos adquirindo experiência com Deus, nós vamos
recebendo um aperfeiçoamento, é um treinamento, eu posso assim dizer, que nós vamos tendo um treinamento espiritual, aonde o Senhor vai nos aperfeiçoando, vai trabalhando na nossa vida, nas nossas emoções, vai trabalhando em todo o nosso plano de vida, inclusive, até na nossa maneira de pensar, porque aí nós vamos observando que precisamos ser espirituais, não podemos mais ter a mesma visão humana, precisamos agora considerar tudo que está à nossa volta, que sucede a nós, nós temos que dar uma visualizada, uma avaliada e saber separar aquilo que é humano e aquilo que é espiritual. E nós temos algumas dificuldades, meus amados, em projetar a nossa vida no plano de Deus, centrando no plano de Deus, justamente por causa das nossas emoções. Nós temos algumas batalhas, mas a gente observa que tudo está girando em torno das nossas emoções, ou porque ficamos abatidos, ou porque queremos que as coisas aconteçam rápido, dentro do nosso tempo, e isto é algo prejudicial a nós mesmos. Nós vamos, aos poucos, colocando a nossa vida no plano central de Deus. E aí não temos que agir em determinadas situações, em decisões relevantes, inclusive, nós não podemos agir humanamente. Nós temos que ter sempre uma direção de Deus. Precisamos sempre buscar em Deus qual a vontade do Senhor. Isto aqui é muito importante. Nós saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. E o porquê? Porque Ele nos chamou para produzirmos frutos, para nós o reverenciarmos, para nós fazer a vontade dEle. E para isso, nós precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus. Precisamos nos adequar ao plano de Deus e não querer que Deus faça o que nós queremos, o que nós planejamos, ainda que os nossos planos sejam bons, ainda que as nossas intenções sejam boas, ainda que, de alguma maneira, nós entendemos, mas é a vontade de Deus também isto. Aí nós temos que orar segundo a vontade de Deus e esperar com paciência, conforme o Salmo 40 assim nos ensina. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Até dentro daquilo que entendemos ser a vontade de Deus, né, conforme a sua palavra, nós temos que orar e ter paciência, ser perseverantes. E nós sabemos que a paciência, meus irmãos, é algo que naturalmente nós temos dificuldades em ter esta paciência, né? Precisamos do quê? Da graça de Deus para a nossa vida. Então, vamos ser fiéis, vamos aguardar no Senhor. Não podemos deixar que as nossas emoções, nossa humanidade, né? Nosso ser humano
venha a atrapalhar aquilo que é um plano perfeito, um plano ideal de Deus para a nossa vida. Glória a Jesus! Daqui um pouco mais nós estaremos meditando na palavra de Deus, meus prezados, e nós estaremos refletindo sobre um tema importante. Eu considero este tema importante para a nossa vida. Livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Você que tem a sua Bíblia já poderá também ir procurando, né? Livro, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e o versículo 12 e 13, nós vamos meditar um pouco nesta palavra, porquanto considero ser algo importante dentro desta visão que o Senhor Deus tem colocado em meu coração nesta manhã para compartilhar com você, prezado irmão, prezado ouvinte, você que está conosco conectado aí pela Rádio Filha 1, você que também está pelo canal da Rádio Restauração Online. É uma alegria ter você conosco, participando, interagindo conosco. Deus abençoe você. Está conosco aí nosso irmão Gelson Schmidt, diretamente de Espumoso, conosco acompanhando a programação. Deus abençoe. Também aqui a participação do irmão Vladimir, diretamente aí de Cacequi, né, com a sua digníssima esposa, irmã Silvia. Deus abençoe nossos irmãos que estão sempre também conosco aí participando, acompanhando as programações. Deus abençoe também irmã Silvana, Silvana Holanda de Fortaleza, Paz, Oração, União. Deus abençoe irmã Silvana, também sempre conosco. Aí temos muitos irmãos, né? Na verdade, que acompanham esta programação, mas a gente vê e entende também, né, que nem todos podem participar, interagindo conosco, mas fica aí gravado no YouTube para que os irmãos possam também rever em algum momento, talvez algo que não compreendeu, algo que não pôde, no momento, entender, né, poderão rever depois, e inclusive aí compartilhar com seus contatos, certo? Nós queremos também cumprimentar aqui irmã Cleonice, né? Ela está conosco, a paz do Senhor, essa oração, ela está pedindo oração aqui pela sua empresa e também por libertação dos filhos. Estaremos orando, isso aqui é muito importante, no final desta programação, nós estaremos orando por todos os nossos amados irmãos, certo? Nós estaremos ouvindo o louvor, retornaremos na sequência aí com a nossa programação. Não saia daí, daqui um pouco nós vamos, no retorno, estaremos meditando na palavra de Deus, certo? Deus abençoe a sua vida, continue compartilhando aí com seus contatos, continue interagindo conosco. Deus abençoe a todos. Teu companheiro, filho, eu sou teu amigo. Se estás em angústia, eu sou teu alento. Na tua fraqueza, o teu sustento. Quando todos te abandonam, estou ao teu lado. Sou eu que luto por ti quando estás calado. Nunca te deixarei, com amor de ti cuidarei. Sua porta que está aberta
aberta pra você passar. Filho, enxugo tuas lágrimas, na batalha eu luto por ti. Pra o inimigo acertar em você, terá que passar por mim. Sou tua fortaleza, teu remédio na hora da dor. Sou Jesus Cristo, te amo e te fiz vencedor. Quando todos te abandonam, estou ao teu lado. Sou eu quem luto por ti quando estás calado. Nunca te deixarei, com amor de ti cuidarei. Sou a porta que está aberta pra você passar. Filho, enxugo tuas lágrimas, na batalha eu luto por ti. Pra o inimigo acertar em você, terá que passar por mim. Sou tua fortaleza, teu remédio na hora da dor. Sou Jesus Cristo, te amo e te fiz vencedor. Filho, enxugo tuas lágrimas, na batalha eu luto por ti. Pra o inimigo acertar em você, terá que passar por mim. Sou tua fortaleza, teu remédio na hora da dor. Sou Jesus Cristo, te amo e te fiz vencedor. Muito bem, estamos de volta. Programa Reconstruindo os Muros. Maravilha, meus amados irmãos, glória a Jesus. Estou querendo aqui, meus irmãos, não estou me sentindo bem. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que é a gripe. Mas eu estou me segurando aqui. Peço perdão aos irmãos, certo? Eu estou com a palavra de Deus aqui no capítulo 24, versículo 12 e 13 de Mateus. Irmão Christian, por gentileza, nos ajuda aí. Eu vou pedir licença, perdão aos irmãos, só um pouquinho mais, tá? Escute o fundo. Quando Paulo estava aprisionado, a prisão tremeu, a porta se abriu, porque havia um adorador. Paulo e Silas oravam e ao Deus vivo cantavam. Os prisioneiros os ouviram e todos ali estremeceram. E agora o que vais fazer? Ainda que hajam 2 ou 3. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, que coisa, né? Peço perdão aos irmãos, tá? Isso aqui é algo, infelizmente, não tem como evitar, é algo que está fora do nosso controle aqui, certo? Obrigado ao irmão Christian pelo apoio, tá? E obrigado aos irmãos aí pela consideração, pela compreensão também. Queremos cumprimentar aqui a irmã Rosalina, olha só, né? Deus abençoe,
né, está conosco aí também, da área Berseba. Ela pede oração aqui em favor da sua família. Estaremos orando em nome de Jesus. Irmã Lília também, sempre participando conosco. Deus abençoe, irmã Lília, já compartilhou e deixou seu like também. Ela aqui também pede as orações, nós estaremos orando. Irmão Edemir Soares, olha só, né? Deus abençoe, irmão Edemir. Fazia horas, fazia tempo já, irmão Edemir, que nós não víamos aí a sua participação. Deus abençoe grandemente aí todos os nossos irmãos, diretamente aí de Alegrete, nosso irmão acompanhando a programação. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Lília, aí pelas considerações, né? Glória a Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus, então. Quero ler a palavra de Deus. Livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13, diz assim a palavra de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em alguma outra tradução está escrito de quase todos. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Meus prezados irmãos, esta passagem nos chamou a atenção. Eu estava meditando, refletindo na palavra de Deus, e observe bem o que diz respeito à iniquidade. É tudo aquilo que leva as pessoas a tratarem uns aos outros com desigualdade, né, com parcialidade, ou ainda, né, com maldade, injustiça, né, tratar as pessoas uma de um jeito, outra de outra. É este o significado de iniquidade, né? Injustiça é tratar as pessoas de forma desigual quando a situação é a mesma, né? Ou aí vai também parcialidade e até mesmo desumanidade, malvadeza. E isto é algo que a palavra do Senhor diz que seriam sinais que haveriam de acontecer, que precederiam a vinda de Cristo. Observe que se trata de um período que a Bíblia aqui está se referindo. O Senhor Jesus está falando aqui, transmitindo que antecederiam a vinda do Senhor. E por se multiplicar estas atitudes, onde as pessoas estariam andando em desacordo com a palavra de Deus, em que as pessoas estariam fora de um plano ideal de Deus, estas coisas iriam aumentar, crescer e se multiplicar. E aí, então, o nosso intuito aqui é dizer a todos os irmãos, não deixe o amor esfriar. Observe, porquanto a iniquidade é algo que as pessoas, de uma forma geral, permitiriam que isto lhe afetasse. Porém, nós precisamos cultivar o quê? O amor. Não podemos permitir o amor esfriar em nosso coração. Olha só, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria.
nós precisamos dar atenção, porquanto o próprio Senhor Jesus, ele fala algo que é importante, que é profético também. Ele diz lá, aqui mesmo, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe que isto aqui é algo muito sério, porquanto pode atingir o quê? A igreja, aqueles que são chamados por Deus. Veja que estes fazem sinais, maravilhas, que ao pregar, ao anunciar Cristo, falar do amor de Deus, estas pessoas, em algum momento, podem estar cometendo erros e acostumar-se com os erros. Aqui está o grande perigo, porque a iniquidade, é conforme o Senhor Jesus aqui fala, pode atingir também o povo de Deus, aonde as pessoas acostumam-se com o erro, com o pecado, com a iniquidade, que nós já falamos aqui, né, no princípio, que se trata de tratar as pessoas com parcialidade, com desigualdade, ou até mesmo com malvadeza, entre outras situações. E aqui o Senhor Jesus coloca bem claro: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que a iniquidade, ela pode em algum momento querer nos afastar do plano de Deus, sem que percebamos. Poderemos aí estar evangelizando, poderemos estar pregando a palavra de Deus, até mesmo tocando os instrumentos, louvando ao Senhor, com louvores que tocam na alma, que realmente levam as pessoas a se aproximar mais de Deus. Mas observe que aqui também havia pessoas que faziam tão grandes sinais, pessoas que faziam, né, maravilhas em o nome do Senhor, porém estavam cometendo erros e acostumados com os erros. Não havia um arrependimento. Aqui existe um fato que é interessante destacarmos, pelo que nós precisamos estar vigilantes com relação a isto. Observe que isto é algo que haveria de acontecer, e já está acontecendo. É um período de tempo que precede a vinda de Cristo. Nós precisamos, irmãos, observar e avaliar a nós mesmos, porquanto estamos em um mundo que jaz no maligno. E o sistema deste mundo, ele está sobre este domínio das trevas. E aí a injustiça, a iniquidade, a malvadeza é algo que está
no próprio sistema inserido, nós observamos aí em alguns eventos que o mundo apresenta, né, alguns eventos, festividades mundanas, nós vemos o quê? A zombaria a respeito daquilo que é sagrado, daquilo que pertence a Deus. Aí a iniquidade, ela está neste mundo. E aí existe o quê? Uma necessidade muito grande da igreja estar vigilante com relação a isto. Porque aqui o Senhor Jesus fala, no capítulo 7 do livro de São Mateus, fala de pessoas que falam, que pregam o evangelho, que sabem do poder que há no nome de Jesus, sabe que existe o mundo espiritual, inclusive, e expulsa demônios, pessoas que sabem que no nome de Jesus há poder para curar, para fazer milagres. No entanto, a iniquidade está inserida nas suas vidas, não conseguem abandonar os erros, não conseguem se despir do velho homem com as suas paixões, concupiscências, engano, mentiras. Observe que é algo importante, porquanto o próprio sistema hoje não aceita a verdade como ela é, dentro dos princípios elencados pela palavra de Deus, e até pelos princípios morais e éticos. A moralidade hoje é algo ultrapassado para o sistema. Muitos não valorizam estes princípios que são éticos, que são princípios verdadeiros, princípios que demonstram claramente um temor a Deus. E aí se observa que as pessoas que estão dentro da igreja não podem permitir-se influenciar por estas situações que hoje acomete e que atinge a humanidade de uma forma geral. Nós precisamos ver que Deus nos chamou para que sejamos diferentes, para que sejamos sal, para que sejamos luz, não compatibilizar com as obras das trevas. Não podemos trazer o profano, aquilo que é carnal, para dentro dos nossos princípios, como existe hoje alguns eventos que são pagãos, eventos carnais que estão discorrendo neste mundo, acontecendo no mundo, e alguns, observe, algumas lideranças estão trazendo isto como um método para evangelizar, para ganhar almas, e aí dizem que precisamos nos modernizar. Observe bem isso aqui. Nós precisamos nos atualizar realmente com relação ao que acontece hoje, porém não mundanizar como alguns estão fazendo. Ser moderno é uma coisa, ser mundano é outra. Nós temos um método que Jesus deixou muito bem esclarecido a respeito da evangelização, a respeito de ganhar almas. Nós vemos a palavra do Senhor dizendo, o Senhor Jesus dizendo, e estes sinais seguirão aos que crerem, aleluia,
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Isto é o método que o Senhor Jesus nos deixou como base para a evangelização, porquanto os sinais é algo que se cumpre na igreja, porém, a igreja não pode permitir que, então, a injustiça, a iniquidade continue sendo algo que, uma vida prática, né, da iniquidade, da injustiça. Porque aqui o Senhor Jesus deixou claro que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, não fizemos maravilhas? Aí o Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe que a iniquidade é algo que temos que estar atentos para que nós não venhamos a ser apanhados, a sermos enganados pela iniquidade que está no mundo e que nós poderemos, de alguma maneira, também cometer estes erros sem um arrependimento. Precisamos observar isto, se nós não estamos nos acostumando com uma vida errada, com práticas erradas, com atitudes que são contrárias à palavra de Deus. Precisamos entender que o Senhor nos chamou para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a iniquidade, ela promove no ser humano um afastamento de Deus, e muitas vezes sem que percebamos. E nós vamos ver que talvez estas pessoas que praticavam a iniquidade, mas porém que faziam muitos sinais, que havia cura, havia milagres, libertação, talvez estas pessoas não perceberam que estavam se acostumando também com os erros. Mas existe ainda hoje homens de Deus, mulheres de Deus, que estão falando a respeito disto. Não sei o que pode, talvez, estar acontecendo com sua vida, meu prezado irmão, prezada irmã. Talvez lutas, problemas, sejam situações que estão acontecendo com você, e isto vai permitindo também que você se afaste de Deus, venha a parar de orar e aos poucos esfriar na fé, esfriar no amor a Deus. E aí pode gerar algumas consequências após isto, em que você vai se acostumar com alguma atitude, algum comportamento, alguma prática que não está de acordo com a palavra de Deus. Seja fiel, não largue a tua cruz, obedeça a palavra de Deus. Não questione a palavra de Deus. Quando é anunciada a palavra, nós nada podemos contra a palavra. Nós precisamos, sim, nos moldar à vontade de Deus. Não permitir que a maldade, que a perversidade, a injustiça, a desigualdade venha a nos atingir. Precisamos prosseguir olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Finalizando, eu quero aqui ler mais uma passagem bíblica no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo falando deste período dos últimos dias. Observe,
Eu creio verazmente que estamos vivendo estes últimos dias. E o porquê? Veja, Paulo segue dizendo, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E por aí vai. Versículo 3 e 4 e 5 segue trazendo aqui características destas pessoas que estariam andando desta maneira. E aqui mostra o quê? Iniquidade, maldade, e nós precisamos ver que não podemos estar enquadrados nisto. E quando aqui fala em profanos, eu me lembro de algumas coisas que estão acontecendo nos nossos dias de hoje, aonde estão trazendo aquilo que é profano lá do mundo e querendo cristianizar aquilo que é profano, aquilo que é um evento carnal, aquilo que é um evento mundano. Aleluia. Não podemos nos compatibilizar com isso. Precisamos realmente observar estas coisas e permanecer firme na presença de Deus. Eu quero orar com você, prezado ouvinte. Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco. Glória a Jesus, irmã Neuza Moura. Deus abençoe. Eu quero orar pelos pedidos de oração. Nós temos aqui um tempo e nós queremos observar, respeitar este tempo. Eu quero orar neste momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, a Ti rendemos graça, honra e louvor. Ó Deus, que possamos estar atentos e vigilantes, conforme a Tua palavra nos ensina que devemos vigiar. Ó Deus, por quanto estes dias tenebrosos que estamos vivendo são dias que é realmente os últimos da igreja na face da terra. Abençoa teus filhos, fortalece, dê graça, meu Pai. Ajuda, Senhor, para que possamos nos arrepender diariamente das nossas faltas, dos nossos erros, e não nos acostumar, nos arrepender e nos converter a Ti, Senhor. Ajuda, Senhor, teus filhos. Ó Pai, tem uns pedidos de oração aqui que nós queremos colocar diante de Ti. Rogamos, Senhor, em favor desta família, rogamos em favor, Senhor, desta causa, nesta empresa, ó Deus, desta irmã, também, Senhor, oramos pela salvação, libertação dos familiares. Em nome de Jesus, que todo mal desapareça. Eu repreendo as enfermidades agora, repreendo toda espécie de males que está cometendo a saúde desta pessoa. Eu repreendo agora em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, queremos aqui então encerrar esta programação. Permitindo Deus, estaremos convosco na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, com o programa Reconstruindo os Muros. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem com Deus, até a nossa próxima programação.